Saber Direito desta semana, o professor Peter Otávio Costa traz um curso sobre direito ambiental. Durante as 5 aulas, ele vai explicar aspectos da legislação, abordar o direito ligado às mudanças climáticas, à gestão de resíduos, além de tratar sobre compliance ambiental. Assista a aula 2. Saudações a todas as pessoas que estão nos acompanhando mais uma vez na nossa aula de hoje do Saber Direito aqui da TV Justiça. É uma satisfação estar aqui novamente. Na aula de hoje, trataremos do direito climático e vamos ver os principais pontos relacionados a esse tão importante tema e que na atualidade está sendo tratado com a maior relevância, ganhando cada vez mais espaço e ganhando importância na discussão, tanto no âmbito jurídico como da sociedade como um todo. Distribuímos a matéria nos principais pontos que incluem os conceitos e fundamentos, a relação do direito climático com a Constituição Federal, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, a interlocução entre o direito climático e os ODS, e ainda as litigâncias climáticas, um assunto que vem tendo destaque nas nossas discussões, nas decisões, está ganhando cada vez mais corpo, maior número de ações e de demandas judiciais. Com o passar do tempo, temos uma marca muito expressiva no aumento dessas demandas. E, por fim, a aplicação do caso concreto, trazendo para a realidade os conceitos apresentados durante a aula. Importante destacar que esse tema tem sido já abordado em questões de concurso e agora, principalmente com o advento do encontro das partes de mudanças climáticas, segue uma dica para prestar atenção e ter um estudo mais minucioso em relação a essa questão, que possivelmente pode ser objeto de questionamento, de questões nas próximas bancas de concurso. Vamos iniciar a nossa aula? Inicialmente trazendo os conceitos e fundamentos do direito climático. As mudanças climáticas impõem impactos ambientais, sociais e econômicos significativos para toda a sociedade, em decorrência das alterações que afetam o equilíbrio da natureza, o equilíbrio do meio ambiente, tais como o aumento dos níveis dos oceanos, a antecipação do derretimento das geleiras, o aumento das temperaturas, a incidência de secas, de enchentes. E vejam, vale uma reflexão, essas questões, as questões das mudanças climáticas, inicialmente eram fatos, notícias, situações que muitas vezes não conseguíamos visualizar, não tínhamos esse entendimento, não tínhamos noção de como essas questões poderiam afetar o dia a dia das pessoas, nas suas cidades, né, no seu cotidiano. Hoje, principalmente aqui no Brasil, já podemos notar, já podemos entender quais são os reflexos, quais são as causas, quais são as consequências, o que essas mudanças climáticas estão acarretando às pessoas, né? Acarretando no seu dia a dia, acarretando muitas vezes da necessidade do desalojar essas pessoas, dessas pessoas terem que deixar os seus lares. Então, as mudanças climáticas estão realmente agora sendo visíveis para todos nós. Importante trazer alguma noção numérica, quantitativa, em relação a essa questão das mudanças climáticas. Um dos pontos que trazem maior preocupação diz respeito à questão dos refugiados climáticos. Os refugiados climáticos são as pessoas, indivíduos que precisam abandonar, seja definitivamente ou temporariamente, os seus lares, em decorrência de consequências climáticas. Hoje, o número de pessoas, estima-se que é em torno de 21 milhões de pessoas no mundo afetados e que se caracterizam como refugiados climáticos. E a projeção é que até 2050 possa chegar ao número de
50 milhões de pessoas. Então, realmente, é uma situação, é uma consequência, as mudanças climáticas estão realmente afetando a vida das pessoas, afetando a economia, afetando o meio ambiente, a qualidade de vida das pessoas. Vamos entrar agora e entender a relação entre o direito climático e a Constituição Federal. As questões climáticas já estão abordadas na Constituição, a Constituição já tem a guarida, já resguarda a questão do direito climático. No meu entendimento, apesar de não estar descrita de forma taxativa na Constituição Federal, a tutela das questões que regem as mudanças climáticas mantém relação com os ditames do inciso 6º do artigo 170 e ainda do artigo 225, ambos da Constituição Federal. Vejamos. O artigo 170, ele versa sobre a ordem econômica, ele versa sobre a valorização do trabalho humano e da livre iniciativa. Ele fala que tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Atenção! No seu inciso 6º, ele menciona claramente a necessidade da defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Vejam, aqui, mais uma vez, o legislador contempla na Constituição Federal a necessidade de resguardar, a necessidade de tutelar a iniciativa econômica, o desenvolvimento econômico, desde que respeitando o meio ambiente, desde que seja um desenvolvimento sustentável. Então, temos aqui uma correlação dessa preocupação que, principalmente, a questão do desenvolvimento sustentável, ele está diretamente relacionado à questão climática. Se temos um desenvolvimento econômico equilibrado, se temos um desenvolvimento econômico pautado pela conformidade, pelo atendimento às regras, às normas jurídicas, à normatização, se temos esse desenvolvimento em compliance, se temos esse desenvolvimento atendendo todas as condicionantes de licença, temos aí a preocupação com o fato de não alterar, de respeitar o meio ambiente, de utilizar de maneira racional os seus recursos, de não impactar de forma negativa. E isso auxilia muito na questão da prevenção, da questão da mudança climática ser minimizada, desses impactos serem minimizados e assim não afetarem ou podemos frear a questão das mudanças climáticas. Vamos seguir. O artigo 225, ele fala de uma forma muito clara a questão do equilíbrio ecologicamente, do meio ambiente ecologicamente equilibrado e como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ora, aqui fica bem evidente a questão da correlação dos termos desse artigo 225 da Constituição, principalmente do que fala em relação às questões climáticas. Se existe essa preocupação, se existe essa necessidade de tutela, de atuação do poder público, do poder estatal, junto com a sociedade, aqui podemos correlacionar a atividade, o desenvolvimento, com a preocupação de não causar, de não aumentar, de não ter um impacto negativo que possa acentuar ainda mais os reflexos que estão afetando o clima, que estão causando as mudanças climáticas. Seguindo ainda, temos aqui a Política Nacional do Meio Ambiente, como nós já falamos anteriormente na nossa aula, a Lei 6.938 de 81, que fala muito bem entre seus princípios o princípio da precaução. O princípio da precaução e muito bem entrelaçado, muito bem delineado, juntamente com a aplicabilidade do princípio
da função social da propriedade. Temos aqui um outro ponto onde verificamos a preocupação do legislador em verificar que o desenvolvimento, as ações, as atividades, sejam elas industriais, sejam elas empresariais, sejam elas do agronegócio, tenham um alinhamento com a questão da sustentabilidade, do uso racional dos recursos, sejam hídricos, dos recursos naturais, do solo, a segurança hídrica. Nessa questão, vemos, mais uma vez, essa correlação entre a preocupação das gerações futuras, a atuação presente, se preocupando com o futuro, com os impactos que ela possa causar, com os reflexos das suas atividades. Nesse sentido, verificamos mais uma vez que a política nacional do meio ambiente traz essa preocupação da função social, da propriedade. Então, aqui fazemos uma conexão direta, podemos citar até o próprio agronegócio, que está cada vez mais buscando a inovação, o avanço tecnológico para aprimorar os seus processos, os seus meios de produção, utilizando, assim, menos recursos para produzir cada vez mais. Então, neste ponto, vemos, mais uma vez, essa interconexão entre a legislação atual e o direito climático. O direito climático que muitas vezes já está entrando na seara da litigância climática, que vamos discorrer um pouco mais à frente. Temos ainda aqui, como exemplo, a Lei 12.187 de 2009, que institui a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Vejam e chamam a atenção para aqueles que estão se preparando para os concursos. Essa legislação é uma legislação que merece uma atenção especial, merece um cuidado, merece uma leitura muito bem detalhada, porque na atual conjuntura que estamos passando, eu diria que as bancas estão olhando com atenção para essa questão. E seria um objeto a ser pedido nos exames e nas bancas dos concursos públicos. Fica aí uma dica para vocês que estão nos acompanhando. Vamos lá. Vejam o que diz o artigo 3º da Política Nacional sobre as Mudanças do Clima. A Política Nacional de Mudança do Clima e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns, porém, diferenciadas, este último no âmbito internacional, e quanto às medidas a serem adotadas na sua execução. Serão consideradas o seguinte: inciso 1. Todos têm o dever de atuar em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático. Vejam, interferências antrópicas, ação humana, a ação do homem, a ação do homem para o desenvolvimento, a produção, a indústria, o agronegócio. A preocupação aqui não é em frear o desenvolvimento, não é em deixar de produzir, não é em parar com o desenvolvimento. Não, o desenvolvimento ele é incentivado, mas veja, os critérios devem ser sempre buscando desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento com uma menor pegada de carbono, com uma menor emissão de gases de efeito estufa. Esse é o objetivo, essa é a busca, esse é o incentivo. Aqui é onde o legislador procura orientar para que essa forma de atuação, a forma de tutela por parte do Estado, seja feito visando as futuras gerações, a preservação da vida, a preservação da qualidade ambiental, a preservação dos recursos, do meio ambiente, dos recursos hídricos. Aí está a preocupação do legislador, bem clara.
e tendo ainda esse dispositivo legal, esse diploma legal específico que versa sobre a questão das mudanças do clima. Seguindo a nossa aula. A partir do Pacto Global, mais uma vez verificamos aqui a questão dos tratados internacionais, dos acordos internacionais, das decisões internacionais, trazendo reflexos para dentro do arcabouço legal brasileiro, para dentro das legislações pelo meio dos quais o nosso país começa a desenvolver a tutela em relação às mudanças do clima, a preocupação com o clima. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas em 2015 e compõem uma agenda mundial para a construção e implementação das políticas públicas com metas a serem atingidas até 2030. Então, essa é a projeção, essa foi a definição temporal para buscar o atingimento dessas metas, desses objetivos, dentre os quais temos também especificamente as questões relacionadas às mudanças climáticas. Vamos ver. A agenda contempla um plano de ação internacional para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, distribuído em 17 objetivos com desdobramentos em 169 metas, que abordam diversos temas fundamentais para o desenvolvimento humano em 5 perspectivas: pessoas, planeta, prosperidade, parceria e paz. Os ODS envolvem temáticas diversificadas como erradicação da pobreza, segurança alimentar e agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e consumo. Vejam mais uma vez a questão dos padrões responsáveis de consumo, o consumo consciente. Então, notem a conexão entre diferentes temas abordados no direito ambiental, diferentes temas tutelados no direito ambiental, sendo trazido em momentos diferentes, em temas diferentes. Então, mais uma vez aqui, a preocupação da questão do uso sustentável e da produção sustentável. Seguindo, proteção dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura e industrialização, governança. Vejam a governança sendo mencionada aqui como um dos objetivos sustentáveis. Eu chamo a atenção, nós vamos tratar numa próxima aula, a questão do ESG. E o ESG sempre existe uma dúvida, sempre existe uma pergunta. São 3 pilares: o pilar ambiental, o pilar social e o pilar da governança. Existe alguma importância maior, existe algum nível de importância maior entre eles? Nós vamos ver mais para frente, mas aqui, entre os objetivos, já são trazidos a governança. Vamos detalhar isso em outro momento. E ainda, entre os objetivos, os meios de implementação, desafios de desenvolvimento da sociedade mundial e no Brasil. Lembrando que o nosso país adotou, signatário da questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos em frente. Vamos tratar agora da interlocução entre o direito climático e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá. Artigo 4º da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Vamos ver o que trata o artigo 4º, principalmente, especificamente no seu parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudanças do Clima deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável, a fim de buscar o crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Importante frisar aqui, nesse momento, mais uma vez, o legislador traz a preocupação do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, deixar claro que não há um interesse em frear o desenvolvimento, não há um interesse em restringir o desenvolvimento.
não há, por parte do legislador, uma vontade de parar com a produção. Ao contrário, o desenvolvimento ele é incentivado. O que é buscado é que o desenvolvimento siga parâmetros sustentáveis, parâmetros que promovam o fim da desigualdade social, que promovam um uso racional dos nossos recursos. Então, vejam, esse é um ponto, mais uma vez, que merece chamar a atenção, porque o desenvolvimento ele é fundamental. Ele é fundamental para o nosso país, ele é fundamental para o nosso planeta. As pessoas precisam do produto, precisam da produção, precisam do alimento. Então, o desenvolvimento ele é estritamente essencial para a sociedade como um todo. Mas, vejam, existe aí a necessidade, como já foi dito anteriormente, de buscar sempre a inovação, de buscar sempre processos mais aprimorados que possam otimizar o uso desses recursos, que possam otimizar, que possam fazer essa produção, fazer essa indústria, fazer o agronegócio com modelos com menos emissões de gases de efeito estufa, com menos emissões desses gases, sem deixar de ter a produção e promovendo um equilíbrio com o meio ambiente, o que é perfeitamente possível. Vamos seguir nossa aula. Vamos trazer aqui o ODS em destaque número 9. O ODS 9 faz relação à indústria, inovação e infraestrutura. Vamos ver aqui a meta 9.4. Até 2030, modernizar a infraestrutura e reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados, com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades. Vejam essa questão da indústria, da inovação e infraestrutura. Como já falamos anteriormente, né, o investimento na pesquisa, a necessidade do investimento em novas tecnologias, a necessidade da cooperação internacional, como já falamos anteriormente, que é um dos princípios do direito ambiental. A cooperação permitindo a troca de experiência entre países, a troca de experiência entre estados, a troca de experiência entre empresas, visando sempre uma otimização, uma melhora na produção, uma produção mais limpa, uma produção que permita um menor impacto possível ao meio ambiente e, às vezes, até, por que não dizer, um impacto positivo ambiental ou um impacto positivo social. Aí está um dos pilares da questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que ele possa promover os impactos positivos, seja ao meio ambiente, seja em relação à questão social. Vamos seguir. ODS número 12, consumo e produções responsáveis. Vejam a meta 12.1. Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais. Mais uma vez aqui, temos a questão da interligação entre a gestão sustentável e o uso eficiente, o uso racional, o uso coerente, o uso de forma a otimizar os recursos naturais. Vamos seguir. O ODS número 13 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis será o último que destacamos nessa aula. Ele versa especificamente sobre a ação contra a mudança global do clima. Vejam a preocupação do Pacto em trazer essa questão das mudanças climáticas, esse alerta, esse destaque, essa evidência em relação à preocupação com as mudanças climáticas. Vamos ver o que diz o que estabelece a meta 13.2. Integrar medidas de mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Então, essa é uma das metas que, inclusive, o Brasil já assumiu o compromisso de desenvolver essa questão das
políticas e estratégias. E por que não dizer a própria legislação? A própria legislação climática também está se desenvolvendo no Brasil. A própria questão da litigância, a própria questão das ações judiciais, tivemos um aumento significativo das demandas judiciais com esse tema climático. Tivemos decisões importantes e vamos ver no nosso caso concreto. A litigância, a atuação jurídica, os temas relacionados à mudança climática já fazem parte dos debates, das análises, das teses e das decisões jurídicas em nosso país. E veremos um pouco mais esse assunto à frente. Entrando na questão da litigância climática, um dos temas também em evidência que encontra se desenvolvendo no nosso ordenamento jurídico e nas demandas do nosso país. O conceito de litigância climática apresenta-se como uma estratégia promissora para compelir e impulsionar grandes empresas, indústrias e, principalmente, o poder público em sua função de legislar, executar e fiscalizar, a assumirem e se responsabilizarem pelo controle e impactos do aquecimento global antropogênico e das mudanças climáticas. Então, vejam, aqui trazemos responsabilidade, demonstramos a necessidade de responsabilidade de empresas, indústrias, atividades empresariais, do próprio agronegócio e do poder público. Todos os entes imbuídos da causa ambiental, da causa climática, de frear esses impactos que acabam alterando, né, as mudanças climáticas, afetando o clima, antecipando, acentuando esse aquecimento global. Então, mais uma vez, verificamos que é uma ação, que é uma necessidade de um trabalho em conjunto, de um trabalho do órgão estatal, da parte estatal, do poder público e da sociedade e do empresariado. É um trabalho em conjunto com benefícios para toda a sociedade. Vamos seguir. Refere-se também ao conjunto de ações judiciais e processos legais ingressados por indivíduos, grupos, organizações da sociedade civil e até mesmo governos contra empresas, governos e outras entidades que, por condutas comprovadamente lesivas ao meio ambiente, podem ser consideradas responsáveis pelos danos ambientais relacionados ao descumprimento da legislação e de normas que regulamentam seu segmento e, dessa forma, estarem contribuindo com as mudanças climáticas. Aqui, vale esclarecer, conforme foi trazido o conceito, a responsabilidade é de toda a sociedade, mas principalmente, aqui estamos tratando da questão do poluidor-pagador. Aquele que cometeu o dano, aquele que cometeu o impacto, aquele que impactou negativamente o meio ambiente. Este tem uma responsabilidade direta com o pagamento, com o ressarcimento, com a recuperação, com a parte de pagamento, a parte de ressarcimento e a parte de poder fazer frente, fazer um desembolso financeiro, fazer um investimento para realmente compensar os impactos negativos por ele causados. Nessa situação, é importante separarmos a caracterização de empresas que realmente impactam negativamente o meio ambiente, que realmente geram dano, causam impactos às questões ambientais, seja ao solo, seja a poluição hídrica, seja a poluição atmosférica, seja a incorreta gestão de resíduos. Essas empresas têm um compromisso, não é só um compromisso, tem um dever de ressarcir, tem um dever de investir, tem um dever de fomentar as questões que versam sobre as mudanças climáticas, a prevenção, a baixa emissão de carbono. Essas empresas realmente têm a obrigação, têm o dever legal de fazer a compensação. Falamos mais uma vez da questão da compensação. Já está prevista nos diplomas legais que já mencionamos, inclusive na própria Lei 9.605 de 98. Seguindo agora a nossa aula,
Vamos passar para o próximo tópico. As ações judiciais relacionadas à litigância climática dispararam desde o ano de 2019, para vocês terem uma referência e entenderem do que nós estamos falando. Passando de 19 para 50 entre 2019 e agosto de 2022. Então, tivemos um aumento significativo. A projeção de que ultrapassem 60 ações até o fim de 2023. Espera-se que o litígio climático se torne um ponto de virada crucial na busca pela justiça. Vejam, a litigância climática, ela está diretamente relacionada à compensação, ao equilíbrio, à busca do equilíbrio. Aquelas empresas, aquelas atuações, aqueles segmentos que praticam ou praticaram ato lesivo ao meio ambiente, ato que decorreu de sua própria ação, do seu trabalho, da sua atuação e gerou danos ao meio ambiente. Existe aí uma preocupação muito grande, e a litigância climática busca justamente compensar essa situação. Vamos falar aqui de um tema que ainda não foi tratado, a questão das comunidades tradicionais, dos indígenas, né, dos ribeirinhos, né, que muitas vezes são afetados por essas mudanças do clima. E quem compensa isso? E quem traz o alento para essas comunidades? Quem faz a compensação? Quem consegue dar uma melhor qualidade de vida a essas pessoas, a essas comunidades? Aí está um dos cernes da litigância climática. A litigância climática, ela visa justamente tutelar e trazer o amparo a essas populações. Vemos populações, por exemplo, afetadas na região amazônica, né? Existe uma questão do desmatamento, existe a questão das queimadas, né? Existe a questão dos ribeirinhos, né? O aumento do nível dos oceanos, atingindo essas comunidades ribeirinhas, atingindo as comunidades costeiras. Quem são as empresas, quem são as pessoas, quem são os entes responsáveis que podem trazer a segurança às pessoas, uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição social? Como definir isso? Como definir quem tem a obrigação de compensar por isso? Veja, aí está uma das questões mais relevantes em relação à litigância climática. Como determinar, como entender o mecanismo dessa compensação? Esse é um exercício que tanto o legislador como os nossos tribunais estão desenvolvendo. As novas teses, as ações, as decisões. Essas são as questões fundamentais quando falamos da litigância climática. E vejam, ela não é uma situação meramente regional. Nós temos esse problema em todo o planeta. O globo todo está passando por isso. O mundo inteiro, em diferentes proporções, né, em diferentes realidades, mas a litigância climática atinge de uma forma muito parecida diferentes regiões, diferentes populações em nosso planeta. E aqui no Brasil podemos identificar essa situação. Podemos identificar essa situação cada vez mais crescente. Tivemos na região sul, né, as enchentes, deslocando diversas pessoas. Tivemos em Santa Catarina, né, ciclones que anteriormente não eram vistos, fenômenos naturais que não tinham uma incidência comum em nosso país e estão se tornando cada vez mais rotineiros, mais comuns. Tivemos recentemente seca na Amazônia. Então, situações que estou exemplificando, 3 casos, mas são 3 situações de mudanças climáticas que afetam diretamente as pessoas. Afetam a sua qualidade de vida, afetam a sua maneira de viver, né? Afetam a sua saúde, afetam a parte econômica, né? Cada situação dessa necessita de uma compensação, necessita das pessoas terem recursos para fazer frente às despesas, né, da sua locomoção, de sua estadia, às vezes da recuperação do seu lar, das suas casas. Então, esses impactos das mudanças climáticas são
a busca da reparação desses impactos é um dos cernes da questão da litigância climática. Vamos seguir. Vamos trazer aqui um caso concreto para poder descrever melhor tudo o que foi abordado na nossa aula de hoje. Recentemente, o tema da litigância climática ganhou mais força e atenção do público com o julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 708, conduzida pelo STF. A ADF 708 foi movida com o objetivo de determinar que o governo federal restabelecesse o mecanismo de receitas que integram o Fundo Nacional sobre a Mudança do Clima, o Fundo Clima, criado pela Lei 12.114 de 2009, e citado na Política Nacional sobre as Mudanças do Clima, que é instituída pela Lei 12.187. Então, vejam, com relação à questão dos meios e mecanismos para poder promover essa compensação, de poder trazer esse alento, de trazer esse conforto, de trazer esse amparo às pessoas que são impactadas pelas mudanças do clima. O Fundo Clima foi um fundo criado justamente para isso, para poder fazer frente a essas adversidades, para poder fazer frente a esses impactos sociais que as mudanças climáticas acabam impondo à sociedade. E qual foi a tese fixada aqui na ADPF 708? A tese concluiu, entre outros pontos, que o Poder Executivo tem o dever constitucional de fazer funcionar e alocar anualmente os recursos do Fundo Clima para fins de mitigação das mudanças climáticas, estando vedado seu contingenciamento, em razão do dever constitucional da tutela ao meio ambiente. Então, aqui, na base da tese que foi fixada, temos aqui a Constituição Federal, artigo 225, os direitos e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, Constituição Federal, artigo 2º, e o princípio constitucional da separação dos poderes, artigo 2º, combinado com o artigo 9º, parágrafo 2º. Vejam, então, aqui, no caso concreto, podemos demonstrar, comprovar a correlação entre os direitos assegurados e resguardados pela Constituição Federal e as questões climáticas. Vemos mais uma vez a questão da necessidade da ação do Estado na construção deste fundo para poder mitigar, para poder levar o alento à sociedade que sofre esses impactos impostos pelas mudanças climáticas. Vejam, conforme foi trazido na nossa aula de hoje, essa questão das mudanças climáticas, do direito climático, da litigância climática, demonstra uma evolução, a necessidade de que o direito tenha esse dinamismo, tenha essa adaptação. São novas demandas, são novos direitos, são novos deveres que vão surgindo com o decorrer do tempo, seja por questão temporal, seja por questão econômica. Como falamos anteriormente, a evolução do direito ambiental, ela é contínua. O direito ambiental segue o seu dinamismo, ele segue a sua adaptação e permanece sendo construído de forma constante, seguindo a evolução e as tendências sociais, econômicas e históricas. Essas mudanças climáticas, elas não vieram hoje, né? Muitas pessoas ou alguns pensadores têm, às vezes, alguma dúvida, e é normal na nossa sociedade. Normal essa dúvida em relação a realmente a mudança climática está ocorrendo? Realmente essas mudanças climáticas que estão ocorrendo hoje, existe a ação do homem? Vejam, conforme estudos e comprovações, a mudança climática, existe um ciclo natural no nosso planeta. A mudança climática, ela sempre ocorreu, só que a ação antrópica, a ação do homem, tem acentuado essas alterações, tem acelerado essas alterações, tem aumentado de forma significativa os impactos negativos decorrentes do aquecimento global. Então, a partir disso,
realmente existe a necessidade do direito, seja no nosso país, seja o direito internacional, de tutelar, de buscar o equilíbrio, de buscar a mitigação, de buscar o controle. E aí está o papel, mais uma vez, fundamental do direito ambiental. Como já foi mencionado anteriormente, o direito ambiental ele tem esse condão de acompanhar as questões sociais mais relevantes. A partir disso, entendemos de maneira significativa que o direito, nessa busca, nesse aprimoramento, ele acompanha as tendências sociais, ele acompanha a tendência de buscar esse equilíbrio social. Vejam, inclusive, a própria Constituição dá guarida a essa questão do direito climático, um ramo do direito que está ganhando tanta relevância que entendemos que está se tornando praticamente um direito próprio, um novo ramo do direito. Ainda em relação à questão do direito climático, vemos mais uma vez, e por último destacar, aqueles que estão se preparando para o exame de ordem, que estão se preparando para os concursos públicos e até mesmo na atuação da advocacia. O direito climático, assim como o direito ambiental, ele tem uma forte influência do direito internacional, dos movimentos internacionais, né? Mas vejam, isso não torna o direito climático sem ter o seu ajuste, sem ter o seu embasamento, seja pela Constituição Federal, seja pelos diplomas específicos que o nosso país criou, sancionou, com o cunho de dar tutela ao direito climático. Vemos principalmente, então, essa preocupação. Estamos às portas, né, do encontro das partes de mudança do clima, da Organização das Nações Unidas, e o tema mudanças climáticas é um tema que está em voga, é um tema muito relevante e merece a preocupação de todos na leitura, no conhecimento e no aprofundamento dessa questão, seja para a sua atuação, seja para o concurso público e, principalmente, todos nós precisamos fazer a nossa parte na sociedade. Todos nós precisamos entender os nossos direitos e os nossos deveres. Todos precisamos ter essa questão das mudanças climáticas em nossa vida, no nosso dia a dia. Não podemos deixar somente na questão da conscientização. A conscientização não basta. Não adianta sabermos, temos que colocar em prática. Temos que ter a resiliência, temos que ter a empatia, temos que saber que as nossas ações pessoais, as nossas ações empresariais, elas podem impactar negativamente um grupo, uma região, uma pessoa, mas elas também podem impactar de forma positiva. Então, vamos buscar o atendimento às normas legais, aos normativos, e vamos buscar, principalmente, atuar de forma a deixar o ambiente equilibrado e os recursos para essa e as futuras gerações poderem também dispor com qualidade e com qualidade de vida para todos. Por fim, gostaria de ressaltar a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos são metas, com suas metas, 169 metas, que todos precisam buscar, todos precisam implementar, né? O nosso país tem esse compromisso, e esse compromisso deve ser seguido também por toda a sociedade, inclusive o poder público. Vejamos agora mais um exemplo da questão climática, que é muito importante no nosso dia a dia. A questão uma recente legislação promulgada pela União Europeia, impondo aos nossos produtos questões relativas à conformidade, questões relativas ao cumprimento dos ditames legais, com condições relativas ao cumprimento de legislação. Temos essa legislação aprovada neste ano de 2023, né, que entrará em vigor a partir do ano que vem, impondo
necessidade de comprovação de rastreabilidade, né, em relação à produção, em relação que garanta que os produtos, os alimentos foram produzidos em locais livres de desmatamento, locais com áreas com regularização fundiária. Então, vejam, é uma preocupação esse ponto, né, e merece destaque, principalmente porque temos a nossa legislação nacional, temos a nossa lei que regulamenta o licenciamento ambiental, que regulamenta a questão da aplicabilidade do uso dos nossos recursos, né? Nós temos a legislação que permite a autorização de exploração florestal, né? Mas o que acontece? Neste momento, temos uma legislação externa que acaba impondo certa restrição ao uso da propriedade. Essa é uma questão que a política climática, o direito climático também, em algum momento, precisará se debruçar em cima desse tema, se debruçar em cima dessa questão, porque estamos vendo aqui o direito da atividade econômica, de um lado, e, por outro lado, imposições externas para comercialização de produtos brasileiros para a União Europeia. Essa questão, com certeza, já é análise, já é tema dos nossos doutrinadores, né, dos nossos juristas, né, da elaboração das nossas teses, porque a partir de 2024 será uma questão que, com certeza, será objeto de lide, de disputa e de verificação judicial, de tutela jurisdicional por parte das pessoas envolvidas. Muito bem. Agora encerramos a exposição do nosso tema por hoje. Vamos testar nossos conhecimentos, nosso quiz. O primeiro relatório de avaliação sobre mudanças climáticas do painel intergovernamental sobre mudança climática, o IPCC, foi emitido quando? Vamos verificar aqui as nossas alternativas. A alternativa A, no Acordo de Paris. Alternativa B, após a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, de 1992. Durante a COP8, reunião dos países membros da Convenção sobre Diversidade Biológica de 2006, ou esse relatório ainda não foi emitido? Vamos pensar um pouco. Vamos à nossa resposta? Resposta alternativa B. Após a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 1992. Eu gostaria só de chamar a atenção, vejam, a questão das mudanças de clima não são questões recentes, não é um tema recente. Esse tema já vem sendo abordado já há mais de 20 anos, né? Estamos aqui desde 92 tratando das questões das mudanças do clima. Esses reflexos eles já estavam sendo objeto de debates, já estavam sendo verificados internacionalmente as questões de como trazer, como poder minimizar esses impactos, como frear a questão do aquecimento global e, às vezes, talvez até reverter o aquecimento global e reverter os seus impactos. Vejam, a questão das mudanças climáticas não é um assunto novo, não é um assunto recente. Mas o que mais uma vez chamamos a atenção? Mesmo sendo um assunto já tratado há muito tempo, existe ainda uma necessidade do engajamento. A sociedade, o acompanhamento da sociedade com esses temas relevantes acabam não tendo a mesma velocidade, a velocidade necessária para que tenhamos o resultado esperado. Então, mais uma vez, um tema em que vemos que existe a conscientização, mas a prática ainda está lenta. A prática ainda está merecendo uma atenção especial. E vejam, aqui estamos falando de organizações, estamos falando de governos. Essa discussão começou internacionalmente, mas é um assunto de extrema relevância e cabe e deve ter a participação de todos que fazem parte da sociedade, empresas, governo, pessoas, instituições.
Podemos passar para a nossa próxima questão? O direito das mudanças climáticas abrange. Questão A, apenas as questões ambientais. Questão B, somente as questões sociais. Questão C, produzir e articular as normas de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, assim como prever as públicas para harmonizar o desenvolvimento sustentável, as questões sociais e a preservação ambiental. Alternativa D, todas as alternativas estão incorretas. Vamos pensar um pouco? Agora a nossa resposta. Alternativa C, produzir e articular as normas de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, assim como prever as públicas para harmonizar o desenvolvimento sustentável, as consequências sociais e a preservação ambiental. Gostaria aqui de chamar a atenção em relação a essa questão. Vejam, nessa alternativa fica muito bem claro a questão do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez trazemos aqui que o desenvolvimento é uma questão que não é colocado de lado. Não é esquecido o desenvolvimento. O desenvolvimento ele é necessário e ele é incentivado. Agora aqui temos a preocupação de que esse desenvolvimento seja atrelado às questões sociais e à preservação ambiental. Então, mais uma vez trazemos aqui a necessidade da mitigação, a necessidade da preocupação com as comunidades que são atingidas pelos reflexos das mudanças climáticas, as comunidades que sofrem com essa questão do aquecimento global, das mudanças do clima, né? As comunidades que necessitam do amparo, da tutela, precisam da compensação por parte, sejam das empresas, sejam do Fundo do Clima, sejam de outras fontes que possam trazer o alento, a segurança e trazer uma qualidade de vida a essas pessoas que são impactadas. Muitas das vezes esses impactos são decorrentes, elas não participam dessas ações. Essas comunidades não têm qualquer relação, não têm qualquer responsabilidade pelos fatos que geraram os problemas que elas estão sofrendo, né? Muitas vezes essas comunidades não têm qualquer vinculação com isso, mas são eles que sofrem. São eles que passam no dia a dia, eles e suas famílias, os problemas causados pelas mudanças climáticas. Vamos para a nossa última alternativa dessa aula. Acordos climáticos multilaterais envolvem: alternativa A, somente direitos humanos? Alternativa B, exclusivamente o direito ambiental? Alternativa C, não envolve nenhum ramo do direito? E alternativa D, direitos fundamentais, direito à propriedade e direito administrativo e humanos. Vamos pensar um pouco antes de responder? Alternativa correta, alternativa D, direitos fundamentais, direito à propriedade, direito administrativo e direitos humanos. Aqui vale uma reflexão. Veja, os acordos climáticos multilaterais, então acordos climáticos internacionais que envolvem governos, que envolvem diferentes países, que envolvem diferentes regiões do nosso planeta, né? Eles tratariam somente de direitos humanos? Não, de forma alguma, né? Esses acordos envolvendo as mudanças do clima não se restringem aos direitos humanos. Exclusivamente o direito ambiental? Também não, como vimos anteriormente, né? Tratamos de desenvolvimento atrelado à questão social e à questão ambiental. Direitos fundamentais estão envolvidos nos acordos climáticos? Sim, com certeza, os direitos fundamentais, como nós vimos lá na questão da própria Constituição Federal. Direito à propriedade, né? Desenvolvimento econômico, o uso da propriedade, né? Atividade econômica. Então, aqui, o direito à propriedade também ele é tutelado, também é resguardado. Direito administrativo, sim, o direito administrativo também está previsto. Está previsto e ele é fundamental, principalmente no que diz respeito à questão das atividades econômicas, né, de garantir que as atividades econômicas
compram as suas condições, atuem de forma correta, atuam em conformidade, atuam atendendo as condicionantes de licenciamento, atuem atendendo todos os princípios necessários para o seu segmento econômico. E, por último, direitos humanos. Os direitos humanos também são tutelados e fazem parte dessa questão que mantém inter-relação com o direito climático. Dessa forma, encerramos a nossa aula de hoje. Agradeço mais uma vez a participação e o acompanhamento de vocês e peço a gentileza daqueles que puderem. Nos sigam nas minhas redes sociais, segue o meu nome, está colocado aqui na tela, e aqueles que precisarem, sigam à disposição. Mais uma vez, uma satisfação ter estado com vocês. Até a nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.